Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu vou fazer com você a análise do edital da parte de informática para você que vai prestar o concurso da CREMESP. Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Muito bem, CREMESP Oficial Administrativo. Então, você que vai prestar o concurso aí para a CREMESP, veja quantas questões de informática serão cobradas na sua prova. Olha lá. Bom, em relação à quantidade de questões de prova, eu trouxe para você aqui, ó, são 10 questões voltadas para a língua portuguesa, né? 5 de matemática, 5 de informática e conhecimentos específicos, 15. Então, a minha área, que é a área de informática, nós temos aqui 5 questõezinhas apenas cobradas nesta prova. Mas o que eu preciso saber em relação à informática para acertar essas 5 questões? Então, no edital, ele traz ali para a gente o seguinte, ó, noções de informática. O primeiro item do edital, ele traz conhecimentos sobre princípios básicos de informática. Então, eu preciso saber aqui os conceitos relacionados a hardware e software, claro, mas eu também preciso saber o que é um byte, o que é um bit, né? São esses os elementos que a gente tem a respeito dos conhecimentos sobre princípios básicos de informática. Depois ele traz aqui, ó, dispositivos de armazenamento. Então eu tenho que conhecer aí os dispositivos que a gente pode utilizar para guardar as informações, um pendrive, um cartão de memória, o HD externo, né? Então esses são os dispositivos mais comuns de armazenamento que a gente utiliza no nosso dia a dia. Depois vem o conceito geral de hardware baseado em periféricos de um computador. Então quando você vê esse item aqui, ó, periféricos de um computador, eu tenho que lembrar. O que significa periférico? Aquele equipamento que fica na periferia do computador. Então, nós temos o monitor, nós temos o teclado, nós temos o mouse, nós temos a webcam, temos a impressora, enfim. E cada periférico tem a sua característica. Nós temos os periféricos de entrada, que entra com informação, temos os periféricos de saída, que sai com a informação, né? Então, todos esses conhecimentos eu preciso ter. Depois, aí entra nos assuntos propriamente ditos, né? De softwares, de programas, como o Windows 10, que é o nosso sistema operacional cobrado, onde ele traz ali para a gente as configurações do Windows 10. Então, eu tenho que conhecer ali as opções de configuração que nós temos, é a engrenagem que a gente tem logo no iniciar do Windows 10. Então, você precisa saber os elementos de configuração, que é a personalização do Windows 10, que é os elementos que podem ser atribuídos à conta. Então, tudo isso é importante. Depois, vem os conceitos de pastas e diretórios, que são sinônimos, né? Pasta e diretório é a mesma coisa. Temos os conceitos relacionados a arquivos e atalhos. Saber, por exemplo, que um arquivo ele pode ter extensões de acordo com o programa que você utiliza na hora de salvar, né? Então, no Word eu vou ter o DocX, no Excel eu vou ter o XLSX. Saber também que eu posso abrigar arquivos dentro de pastas que possuem o mesmo nome, né? Então, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome dentro da pasta? Sim, eu posso, desde que eles tenham extensões diferentes. Isso é importante saber. Atalhos, eu posso criar atalhos sempre que eu desejar. Botão direito do mouse novo, eu tenho a opção atalho. E atalhos também podem ser criados automaticamente quando eu instalo um programa, né? Instalei um programa, automaticamente é salvo na área de trabalho aquele ícone que representa o atalho com uma setinha para baixo. E citando a área de trabalho, ela está aqui, ó. A área de trabalho corresponde àquela área que você pode abrigar arquivos, pastas e que também pode personalizar trocando o papel de parede, tá? Já a área de transferência é uma área que a gente tem presente aí no nosso computador que permite que você faça a ação de copiar ou recortar. Então, quando você copia ou recorta, você manda para uma área chamada área de transferência, que está ali aguardando apenas o comando de colagem, para você colar onde você bem entender, seja num programa ou seja se for arquivos ou pastas dentro de uma determinada pasta aí no computador.
Quando a gente tem a manipulação de arquivos e pastas como assunto no edital, é aqui que a gente tem a presença do quê? Das ações que podem ser utilizadas através de teclas de atalho, como a ação de copiar, Ctrl C, de colar, Ctrl V, de recortar, Ctrl X, e também as ações de arrastar com o mouse. O que é o arrastar com o mouse, galera? Então, eu pego um arquivo que está lá na minha área de trabalho e arrasto para uma pasta que também está lá na área de trabalho. Quando eu faço o movimento de arrastar, o que, que eu estou fazendo? Eu estou movendo ou estou copiando o arquivo? Eu estou movendo, porque eu estou fazendo esse ato dentro de um único disco que eu tenho ali, que é o meu HD, né? Então, é o meu HD que está trazendo a ação em si. Agora, se eu vou fazer essa movimentação de arrastar o arquivo para um outro disco, como um pendrive, aí ele não vai mover, ele vai copiar. Como que isso é cobrado em prova? Quando estou no disco, né, a movimentação é feita no mesmo disco, aí eu estou movendo. Quando é em discos diferentes e eu faço a movimentação de arrastar, aí eu estou copiando. Beleza? Bom, e aí ele entra num outro assunto aqui que é importante, uso dos menus, programas e aplicativos. Então, quando você tem aqui, ó, uso dos menus, programas e aplicativos, é aqui que a gente tem a presença dos programas nativos do Windows. Então, é aqui que a gente pode ter questões que envolvem o bloco de notas, que envolve o Paint, que envolve o WordPad. Lembrar que o bloco de notas, ele é um programa que não visa a formatação, pois as formatações que ele permite são bem simples, quase inexistentes. E se você fizer a ação de copiar alguma coisa que tem algum tipo de formatação, então eu copiei da internet um texto e vou colar no bloco de notas, toda a formatação é perdida, então você precisa saber disso. Em relação ao Paint, o Paint é o editor de imagens padrão do Windows. Então, lá eu posso gerar arquivos de imagem e também abrir arquivos de imagem nos formatos mais comuns que a gente tem de imagem. Então, tem o formato PNG, tem o formato JPG, tem o formato GIF. O Paint permite esse tipo de ação. E temos o WordPad, que é o editor de texto do Windows. É diferente do Microsoft Word. Microsoft Word, ele é o editor de texto do pacote Office e não do Windows, tá? Então são coisas separadas. O WordPad, ele traz ali algumas opções de formatação, né? Bem limitadas, mas traz. E também permite a inserção de imagens, né? Imagens do computador. Posso colar na internet também, então ele permite esse tipo de ação. Fechou? E aí vem a interação, né? Então ele traz aqui, ó, interação com o conjunto de aplicativos do pacote Office 2013 e 2016. Ele cita aqui os dois porque os dois são semelhantes, tá? Agora, na hora de fazer o estudo, a gente sempre estuda pela versão mais recente cobrada ali no edital. Então, qual a versão que eu tenho que estudar? Tá aqui, ó, Microsoft Office 2016. O que é do Office? Word, Excel e PowerPoint. O que eu tenho que estudar do Word? Perguntas de prova que envolve o Word sempre vai trazer para você questões relacionadas ao que? A formatação de texto. E a formatação de texto envolve o que? A formatação da fonte quanto ao estilo aplicado, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, e também aos efeitos que podem ser aplicados à fonte. Então, eu posso ter ali um sobrescrito, um subscrito, posso ter também o taxado, que é aquele risco que eu vou ter ali no meio do texto, né, da fonte. Então, esses elementos são elementos bases que a gente tem que saber. Aí nós temos o outro tipo de formatação que aparece na prova, que é a formatação de parágrafo. Então, na formatação de parágrafo, eu posso ter elementos como marcadores, que permite a criação de tópicos, numeração, que permite a sequência numérica ou alfabética. Temos também os alinhamentos, que traz ali alinhamento à esquerda, direita, centralizado, justificado. Lembrar que o justificado e o alinhamento à esquerda, em algumas situações, são idênticos, né? Então, tudo isso é importante em relação ao Word, além da parte de impressão. Isso é importante. Em relação ao Excel, o que eu preciso saber dos aplicativos de Office, como o Word a gente já falou, mas no Excel a gente precisa saber e não pode fugir
das fórmulas e funções. A partir do momento que você tem Excel presente no edital, fórmulas e funções é um elemento que você deve saber. Além de, não só fórmulas e funções, mas alguns elementos voltados à parte teórica do Excel, saber que você pode mesclar células, que é transformar um grupo de células em uma grande célula, saber que você pode imprimir ali a sua planilha, saber que você pode trabalhar com os alinhamentos ali no Excel para que você tenha a largura da coluna exatamente ao que está escrito. Então, esses são os elementos básicos que a gente pode saber do Excel. PowerPoint, que é o editor de apresentação de slides. Então, quando você tem o PowerPoint, você precisa conhecer as teclas de atalho. Saber que uma apresentação de slide ela pode iniciar através da tecla de atalho F5, né? Então, ela vai iniciar a apresentação desde o primeiro slide. Se você está no meio da apresentação e quer continuar do meio para frente, então você tem que utilizar a tecla de atalho Shift F5. Então, os conceitos básicos de apresentação de slides e de edição de slides é importante você estudar. Beleza? O que mais que a gente tem aqui presente? Olha só. Aí nós temos aqui o assunto configuração de impressoras. É o ato de você saber fazer a instalação de uma impressora, saber o tipo de impressora que existe, né? Temos a impressora matricial, a impressora jato de tinta, a impressora laser, são as impressoras mais comuns que a gente tem. Depois nós temos aqui o correio eletrônico. Correio eletrônico é sinônimo de mandar mensagens através de e-mail. E ele já traz aqui qual programa que vai ser cobrado na prova. O Microsoft Outlook, que é o carro-chefe de cobrança quando o e-mail ele é trazido em prova. O que é cobrado em relação a correio eletrônico? Primeiro, é o uso do correio eletrônico no sentido de preparo e envio de mensagens. O que é o preparo e envio de mensagens? Para uma pessoa, com cópia para outra, com cópia oculta para uma terceira. Temos a anexação de arquivos também. É o ato de você poder anexar um arquivo e despachar por e-mail, né? E saber que a anexação de arquivos dentro do Outlook, ela pode acontecer arquivos e item do Outlook. O que é o item do Outlook? Eu posso mandar o próprio e-mail como anexo. Eu recebi um e-mail e eu quero mandar esse e-mail como anexo para uma determinada pessoa. É possível fazer isso? Sim, dentro do Microsoft Outlook você pode fazer isso. Quando você vem aqui em navegação na internet, você precisa saber aqui no caso os navegadores. Então eu já trouxe separado a informação aqui, ó, o uso dos principais navegadores: Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Eu acrescento o Edge aqui também por conta de quem? Por conta do Windows 10, que é aqui no caso o sistema operacional padrão aí no caso cobrado na prova, e o Edge sendo o navegador padrão aí do Windows 10. Beleza? Depois ele traz aqui os elementos comuns, né? Conceito de URL, links, sites, busca e impressão de páginas, que agora tem uma vertente aí de questões que envolvem impressão de páginas em navegadores de internet, que seguem o mesmo padrão de impressão lá no Word, então não vai diferenciar muito, tá? Professor, é muito conteúdo, eu não sei nem por onde estudar. Então, ó, é agora que entra agora a informação importante que você precisa. Se você não tiver um plano de estudos para você estudar, você não vai estudar de forma eficiente. Então, nós do Vencendo o Concurso sempre promovemos aqui um plano de estudo para que você tenha ali, né, a sua estratégia de estudo para que você tenha os melhores resultados. Então, veja como que a gente deve proceder na hora de estudar, seja a matéria de informática ou qualquer outra matéria que está presente aí nesse edital. Olha só. Então, ó, plano de estudos. Primeiro, eu preciso de aulas, eu preciso de material e eu preciso de como estudar as estratégias para ter um resultado satisfatório. Então, como que eu faço para ter ali no caso um resultado positivo? Primeiro, a partir das aulas e do material, eu vou estudar através do quê? De resumos, mapas mentais, fazendo revisão,
fazendo resolução de questões por tema, né? E essas questões, por sua vez, têm que ser questões de prova, mas não precisam ser necessariamente da mesma banca. Como assim, professor? Você viu o edital, você viu que tem os assuntos ali. Então, a partir da aula que você vai ter, você tem o material, você vai estudar pelo tema. Estudei o tema. Eu posso fazer resumos sobre aquele tema. Posso criar mapas mentais para fazer com que esse conteúdo fique ainda mais assimilado ali, né, no meu estudo. E aí, quando eu faço a atribuição de resolução de questões por tema, eu vou absorver ainda mais aquele conteúdo. Então, se eu faço dessa maneira, o seu plano de estudos vai funcionar e você vai ter um resultado positivo. Agora, professor, eu tenho certa dificuldade em relação à informática. O que que eu posso fazer para melhorar e ter ali um resultado satisfatório e conseguir gabaritar essas 5 questões na prova da CREMESP? Fácil, olha lá. Nós temos aqui presente dentro do Vencendo Concurso o Gabaritando CREMESP Oficial Administrativo, que é o curso online que o Vencendo Concursos está realizando aí para este concurso. Então, o que que nós oferecemos aqui dentro do Vencendo Concursos para esse cargo? Primeiro, a vantagem do curso que você adquirindo agora mesmo, você vai ter o acesso imediato. Você começa a estudar agora. Você não tem que esperar a liberação. A liberação ela é imediata. E o acesso é ilimitado. Você não tem nenhum tipo de preocupação. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir ver porque vão tirar o acesso. Não, nós não vamos tirar o acesso. Você vai ter aí o seu acesso livre, né? Então, pode estudar sossegado, seja através de teoria e questões comentadas que nós temos lá na nossa plataforma. Temos o material em PDF e você, aluno vencendo o concurso, não fica desamparado. Um dia antes da sua prova, nós realizamos a nossa revisão de véspera, dando dicas e trazendo os assuntos mais pertinentes que podem aparecer na prova no dia seguinte. Então, se você tem alguma dúvida em relação ao que o curso oferece, você pode mandar mensagem aí no WhatsApp através desse número, né? 94783-8693. Mas, professor, quanto custa esse curso? Olha só que bacana, olha só qual a promoção que você tem neste momento. De 397 por apenas 247. É um baita de um desconto, fala a verdade. E se você não quiser pagar à vista esse valor de R$ 247, você pode parcelar em até 12 vezes de 24. Então, 12 vezes de 24, eu acho que é um valor legal para você poder se aperfeiçoar para o concurso de oficial administrativo da CREMESP, né? Então, não perca tempo, clique no link que está na descrição desse vídeo, adquira hoje mesmo o seu curso Gabaritando CREMESP e comece a estudar para que você seja, sim, um oficial administrativo aí do Conselho Regional de Medicina. Fechou? Então, por hora eu vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!